Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje faz 10 anos, hoje não, né? Nesta época do ano que esse podcast está sendo ao ar, faz 10 anos de uma saga que foi bem marcante para o Homem-Morcego, que foi Batman Descanse em Paz, ou Batman RIP, né? Em inglês. E para falar dessa grande saga, a gente chamou aqui nosso amigo, companheiro Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio? Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Aqui de volta, Roberto II. Eu li muito en passant essa saga, eu não entendi porra nenhuma e eu vou ser muito orelha nesse podcast. Para ajudar nessa saga confusa, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa noite, e até que para uma saga do Morrison essa não é tão confusa. E o meu co-apresentador, André Panceira. Bem-vindos à morte do que mais importa. E este que apresentou todo mundo, o cara que chorou igual uma criança quando o Batman morreu, Carlos Vasquez, oi JT. Ele não exatamente morre nessa saga, né? Mas a gente faz uma vista grossa para o nome da saga fazer mais sentido, né? Digamos que ele mais ou menos morreu no meio da saga, e não exatamente na saga. Ele morreu assim e depois só teve uma coisa parecida com o Capitão América, né? Mas tudo bem, vamos ignorar isso. Exatamente. Então acho que a gente pode começar falando o seguinte: o Batman Descansa em Paz, ela é parte de todo o run do Grant Morrison, né? É uma saga que, em entrevistas, o Grant Morrison já falou que quando ele foi chamado pelo Peter Tomasi para escrever o Batman, mensal do Batman, uma das primeiras ideias que surgiu foi o Batman Descansa em Paz. Ele escreveu ali e escreveu algumas ideias bem básicas e foi jogando conceitos que ele queria usar durante todas as sagas anteriores. Então, por exemplo, uma coisa que é importante para a saga são os grafites escritos Zur-En-Arrh, que vão aparecendo gradualmente durante todo o run dele desde o começo. Sim. Tem coisinhas, assim, elementos que ele foi colocando, a namorada dele, a Jezebel... Como que era? Jezebel Jays, é isso? Jet. Jezebel Jet. O Clube dos Heróis, que acabou sendo usado. Então ele foi colocando as peças que ele queria usar nessa saga. E muitas peças que eu acho que ele... Como bom roteirista dessa época, ele já coloca a coisa que ele gosta e depois ele usa numa saga e fala que desde o começo ele pensou que era pra isso, né? Porque a gente sabe que tem muito papinho nisso, mas tinha uma preparação ali. O Grant Morrison tem aquele lance da teoria unificada, como as pessoas dizem, né? Que pro roteirista não existe fases do Batman, ou enfim, não existe uma crise que acabou ali com uma versão do Batman, né? Ele acha que o Batman desde lá 39 é o mesmo até o momento que ele começa a escrever, né? Começou um cara maluco, depois veio o Robin, ele ficou mais tranquilo, com o passar do tempo ali de tanta pancada na cabeça, de tantos gases do riso e do medo, e começou a imaginar coisas, por isso que os anos 50 são meio malucos, né? E assim foi indo, ele entende que tudo é uma coisa só pro Batman. E é engraçado porque isso é uma coisa que ele afirmou. Eu lembro na época que ele foi começar a escrever o Batman, que ele deu uma entrevista que ele falou exatamente isso, né? Que ele considerava que era o mesmo Batman e que uma coisa que ele ia lidar no arco dele era quais são os efeitos na cabeça de uma pessoa que passou por tudo isso, né? Exatamente, bem isso mesmo. E aí você vê que ele realmente estava pensando no hippie desde o começo, porque o momento que realmente você vê os efeitos disso é na saga Descansa em Paz. Mas vamos contar um pouco, vou pedir até pro Bud dar uma resumida do que estava rolando nas sagas do Batman naquele momento, que de mais importante, né? Não vamos falar tudo porque é coisa pra caramba e o run do Morrison merece um podcast próprio, mas dá uma contextualizada pra gente poder entender a saga em si. Não exatamente aquele momento, só que um pouquinho antes, né? Vamos dizer assim. O que levou até ali. Isso. Então, naquele momento tava no meio do run, tava acontecendo coisa pra caramba. Você falou da Jezebel, o Batman tava namorando com essa ricaça de um país lá que ela mandava.
Ele tinha descoberto a existência do Damien, o filho dele, o que deixa ele mais confuso do que ele já estava. Mas o principal plot, que já vinha de alguns meses, era a Luva Negra, que era uma organização. Ele não sabia nem se era uma organização, uma pessoa, o que era, que teve a ver com o Clube dos Heróis. Teve um arco que eles usam, o Clube dos Heróis, que é aqueles Batman de várias nações. E alguns deles são mortos, outros subornados e tal, e tem a ver com um caso lá dos anos 50 do Clube dos Heróis. E é uma coisa que a gente vai vendo que o Morrison começa a reutilizar todas essas histórias malucas, né, como você falou, ele põe culpa em viagens. O Batman era à frente do seu tempo, né, ele já tava louco antes dos hippies, né. E aí ele usa, inclusive, uma história que acaba se tornando importante no Hip, é uma vez que o Batman se submete a testes de alucinógenos e isolamento. E aí, a partir daí que ele encaixa muita história malucaça na cronologia como sendo alucinação nesse período. Então, nesse ponto, o Batman tá lá na caverna dele, o Damien ainda não morava com ele e tal, mas ele ainda tinha o Tim Drake como Robin. E o Batman tá ficando obcecado em descobrir o que é a Luva Negra, ao ponto das pessoas em volta ficar preocupada com ele, porque parece uma teoria maluca de conspiração na cabeça dele, porque ninguém consegue achar pista alguma. E é aí que a história começa. Eu acho até interessante que isso que o Bud falou, dos casos inexplicáveis, o Batman literalmente fala isso, né? Que ele tem um arquivo de casos malucos, inexplicáveis, que ele não consegue, enfim, informações maiores, ele reuniu em um dossiê, que até vai ser importante pro Tim Drake durante a história. Inclusive a Panini, tanto a DC quanto a Panini no Brasil, lançou o encadernado dos casos, dos arquivos, o arquivo dos casos inexplicáveis, né? Uhum. Saiu no encadernado capa dura, que é basicamente histórias da Era de Prata que o Morrison usou durante o Descanso em Paz e algumas outras histórias do run dele. Não foi esse encadernado que eu peguei na sua casa esses dias? Foi exatamente esse encadernado. Olha só que coisa maravilhosa. É bem maluco esse encadernado. E muita gente até reclamou na época, porque a capa é toda preta, tipo, meio cinza, preto, tudo dark. E aí quando você abre, são histórias idiotas da Era de Prata. Muita gente que não sabia do que se tratava se sentiu muito enganada. E eu acho meio vacilo também eles publicarem esse negócio de capa dura sem nenhuma imagem, nem no verso falando o que era. Quem não sabe o que é o Batman da Era de Prata vai pegar e vai ficar puto. É, sacanagem mesmo. Mancado. Tem um outro negócio que estava rolando que acho que é bastante importante para esse arco, que são as histórias logo antes do Descanso em Paz, que é quando o Batman tá já com a Jezebel Jet, né? O Bruce Wayne tá com ela. E tem um arco com o Homem de 10 Dedos que tenta sequestrar a Jezebel Jet. O Homem de 10 Olhos, né? Você quer dizer? O Homem de 10 Olhos. Eu chamei ele de Homem de 10 Dedos também no podcast dos vilões mais ridículos. A gente sabe que ele não é um homem comum, né? E ele tenta sequestrar a Jezebel Jet e tal. Tem um rolo que no fim da história acaba que a Jezebel Jet descobre que o Batman é o Bruce Wayne. Essa é a consequência. E ela acaba aceitando isso e eles continuam o relacionamento. Então quando começa a saga do Batman Descansa em Paz, você vê que eles estão num romance bem intenso e sem segredos. Ela sabe tudo sobre o Batman já. Até tem uma história, algumas edições antes, onde os dois são capturados e aí, tipo, o Bruce Wayne tem que mostrar, tem que fazer alguma coisa pra eles se libertarem, e aí, tipo, ele quebra todo mundo, daí tá meio escuro, só tem uma luz ali vindo em volta, e ela coloca as duas mãos na cabeça dele, assim, e aí pela sombra faz as orelhinhas. Aí termina com ela, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, descobrindo que ali ele era o Batman. É assim que ela descobre. Mas, enfim, vamos pro arco em si do Batman Descansa em Paz, que começou aqui no Brasil na revista Batman 80, da Panini. Nos Estados Unidos, dá pra falar que a saga em si começa no Batman 676, né? Se você quer entender direito, é melhor pegar mas algumas edições antes, né? Mas se você pegar daí com esse contextinho que a gente deu, você já vai entender bastante legal. A história começa de um jeito muito maluco, que aparece com Corcunda numa carruagem, chegando num lugar, tipo, numa casa, numa mansão em Gotham City, a gente entende, né? E fala pro hóspede pro anfitrião da casa: acabei de matar um homem na sua porta. Se você é tão importante quanto diz, isso não deve causar nenhum problema, certo? E aí sai um cara, pega o cara morto e fala: não, tá tranquilo, relaxa. Fala assim: ó,
As fichas médicas do morto já estão sendo editadas para incluir histórico documentado de esquizofrenia paranoica. Uma carta de suicídio que ele deixou para sua esposa deficiente está sendo escrita e será colocada em seu bolso. Testemunhas serão subornadas ou mortas. A viúva será destruída. Nós trabalhamos no nível mais alto. E aí você já vê qual que é, né? Aí você vê que é a Luva Negra. Sim. Ele é o Dr. Hurt, que domina a Luva Negra. E a Dança Macabra, que é o jeito que ele chama o plano todo que eles estão elaborando, né? Até mais pra frente a gente vai falar mais um pouco mais da Dança Macabra, que ele utiliza em outras coisas, né? O próprio Dr. Hurt. Me permito uma dúvida, nobres bacharéis, que eu li de maneira totalmente legal, dentro dos protocolos do Estado Democrático de Direito Brasileiro, o encadernado gringo. E ele começa num diálogo do Batman com o Coringa dando cartas. Em alguma versão nacional saiu isso é alguma introdução? Isso saiu aqui naquela DC Universo Especial, que era a preparação para a crise final. Que tinha tipo, um monte de teaserzinho, lá fora saiu no DC Universo número 0. No encadernado Deluxe da Panini também começou com essas 2 páginas aí, do Coringa e do Isso Batman. é meio que um teaser, né? Que eles usam depois do ano de história, mas não sei se tem uma importância tão grande. Não muito. E só um adendo aí, que toda essa saga, né, lógico que a gente já comentou dele, mas ela foi escrita pelo Grant Morrison e foi desenhada pelo Tony Daniel. Exatamente, Tony Daniel, que não sei se foi antes ou depois que ele assumiu a mensal do Batman. Foi depois, né? Quando o Dick assume os... ele fez aquela porcaria lá do Guerra pelo Capuz. Batalha pelo Capuz, e aí nisso ele assume o título do Batman. Com ele escrevendo e desenhando. Que é uma saga bem passável, né? É uma fase bem passável. Assim como o desenho do Tony Daniel, né? O desenho dele é muito melhor do que ele escrever. Eu não duvido, não. Pior que é verdade. O desenho dele eu acho bem competente, assim, pra... Não é horrível, ele só não tem nada demais. Acho que o Tony Daniel... Descanso em Paz funciona legal. Sim, o Tony Daniel na época do Spawn eu achava piorzinho. Era pior. Não, ele melhorou bem com o decorrer dos anos. Mas é que, né, ainda assim... Mas eu acho engraçado que no Hip os rostos parece que ele tá tentando copiar o Ethan Van Sciver. Só nos rostos. Ele faz as expressões igualzinhas aí. O Tony Daniel foi o cara que teve a ideia de tirar o rosto do Coringa nos 952. Nossa. Olha aí, mais algo contra o Tony Daniel. Eu acho que a Daniel. ideia não foi dele, mas foi na revista dele que começou isso. Inclusive no Batman Hip o Coringa tá bem esquisito, né? Ele tá com aquele furo na cabeça... Pois é, que isso até foi no começo do run do Grant Morrison. Primeiro arco. Isso, que começa já com o Coringa levando uma bala na cabeça, né? E daí tem uma história que eu acho bem legal, que nem é um quadrinho, é uma história em prosa mesmo, que o Grant Morrison contou uma espécie de metamorfose que o Coringa teve e se transformou nesse Coringa novo aqui. Que pouco depois é ignorado e os outros roteiristas também ignoram, né? Exatamente. Mas o Morrison, na verdade, ele joga uma teoria de que o Coringa se transforma o tempo todo, né? Sim, bem isso mesmo. Inclusive tem um momento lá que o Coringa tem um diário no quadrinho, que eu não sei se o Heath Ledger leu aquilo e depois fez o diário dele pra fazer o Coringa lá no Cavaleiro das Trevas, que ele diz lá que a AIDS é uma piada de Deus, uma coisa assim. Coisa leve, né? Isso daí é tipo aqueles papos que tem espalhados pelo Asilo Arkham do Morrison também, né? Na edição solta. É cheio dessas coisas. E só voltando rapidinho pra arte do Tony Daniel e o Coringa, cara, relendo agora, tipo, eu fiquei muito falando assim, mano, o Tony Daniel desenhou, tipo, o Coringa ou, tipo, os titãs do Ataque dos Titãs, tá ligado? Que é muito feia a boca dele, parece aqueles bichos lá. É verdade, ele tá todo torto. Rasgada. Mano, uma boca mó bizarra, mano. Mas vamos lá, vamos seguir com a história, então. A história começa lá com o Batman e a Jezebel Jet mega apaixonados e mostrando a Luva Negra se reunindo, né? E aí tem uma parada aqui do Coringa que eu não entendi direito quando eu li, que mostra ele com o Robin, o Comissário Gordon e as Noturnas meio mortos. Opa, isso aí é tipo delírio do Coringa, essa porra? É uma coisa da cabeça dele, que ele tá fazendo o teste de Rorschach ali, né? É verdade, aí ele vê o testes de Rorschach e ele vê a galera morta, mas ele finge que não viu nada, né? Tipo, as florzinhas. Isso é basicamente o Grant Morrison querendo ser o Alan Moore, né? Mas é da carreira dele, basicamente. Pra variar.
Ali também tem uma passagem que o Tim tá conversando com o Alfred, onde eles discutem a sanidade do Batman. Eles fazem a referência àquela história lá do Dr. Hurt, lá que o Batman fica preso na câmara, 10 dias, se eu não tô enganado. E também tem a referência àquela história, se eu não tô enganado, 52, aquela maxi-série lá, que o Batman vai pra aquele território lá fazer... É o Torgal, isso, né? Exatamente. O procedimento é esse, Nanda Parbat ele fica 49 dias numa caverna. Isso. Exato, acho que é importante contextualizar. O Dr. Hurt, ele surge numa história dos anos 60, que é uma história que chama O Robin Morrerá ao Amanhecer, que é uma história muito, muito maluca, tá? Esse Arquivos Inexplicáveis do Batman, que é basicamente uma história onde o Batman e o Robin entram numa câmera e começam a alucinar que vão para outro planeta, e nesse outro planeta o Robin morre, e o Batman fica destruído porque o Robin morre por inadimplência dele e tal. E aí no final da história eles revelam, né, que eles estavam numa câmera, que um tal de Dr. Hurt tinha levado eles, e o Batman e o Robin tinham se voluntariado. Se eu não me engano, faz muitos anos que eu li essa história, se eu não me engano era para ver como que era o efeito do isolamento dos astronautas no espaço. Isso. Né? E aí o Batman fica loucaço nessa história e ele sai e fica tudo bem, teoricamente. Só que aí, se você vai ler a história seguinte, o Batman tá tipo na rua enfrentando pessoas e de repente aparece um monstro gigante que na verdade é um carro, que ele ainda tá sofrendo os efeitos do isolamento nessa câmera, e ele começa a visualizar o carro como se fosse um monstro. Ele começa a ver tipo, todas as coisas que aparecem na frente dele, e ele começa a ter alucinação maluca, assim, psicodélica. E aí o Grant Morrison ele brinca que isso nunca passou direito totalmente. Né? Foi uma coisa que ficou meio que pra sempre no Batman. O Batman ele tem esses delírios, que são essas histórias que a gente citou anteriormente, né? Essas histórias malucas da Era de Prata. Uhum. Então, aí aqui ele amarra isso com uma coisa que o próprio Grant Morrison tinha colocado na maxi-série 52, que era aquela que foi na época da Crise Infinita, né? Logo depois da Crise Infinita, que era uma série de 52 edições que saiu por um ano. E nela mostra que o Batman foi para Nanda Parbat e fez o Torgal, é isso o nome desse do procedimento? Isso. Torgal, que teoricamente seria um procedimento budista. Aí se tiver algum budista que nos ouve e quiser confirmar se isso é maluquice do Morrison ou se isso tem alguma base na crença do budismo, quiser colocar nos comentários, mas é um isolamento extremo que ele faz, né? É meio como se fosse uma espécie de desintoxicação de tudo, né? Da cabeça dele. Uma purificação. E aí quando ele começa a ficar malucão aqui de novo, eles vão lembrando disso. Eles começam a puxar isso de novo pra... já indicando que vai acontecer alguma coisa com o Batman, né? Eu acho muito legal que desde essa época eles já vão indicando alguma coisa que vai acontecer e que o Tim ficou muito abalado com isso. Sim. Eu acho muito legal isso. O Tim acompanha o Batman ali pro Torgal, só que ele fica do lado de fora. Exato. E até que uma hora ele descana, né? Ele como o Batman ficou 49 dias, ele ficou 49 dias sozinho, isolado. Mesma coisa pro Tim, só que o Tim foi dar um rolê, né, por ali, fazer algumas coisas. Ele e o Dick, né? Isso, ele e o Dick. Até encontraram a Mulher Maravilha nesse rolê, exatamente, ela aparece. E aí começa esses negócios do Batman, a história seguinte já é com o Batman interrogando galera aleatória, esmurrando capanga pela rua, perguntando sobre o Luva Negra, e todo mundo, do que você tá falando? Isso não existe. E aí todo mundo começa a achar que ele tá maluco. O Alfred conhece o Batman, então ele vai seguindo um pouco, mas meio... Cara, cuidado com isso aí. E a Jezebel Jet começa a tratar ele meio dando a entender que ele tá maluco, que ele tá exagerando. A ponto de que o Batman fica puto com a Jezebel Jet de segurar o pulso dela com força e passar um pouco do limite, e ela fala, você tá me machucando. Eles vão levando ele pra ele achar que ele tá ficando maluco mesmo. E ele vai ficando maluco, ele vai ficando cada vez mais maluco. Tem algumas coisas que ainda acontecem que faz ele ficar mais maluco ainda, né? É todo um processo até chegar no ápice, que é o que o Dr. Hurt queria, né? Exatamente. E eles ainda... eles ficam trazendo de volta todas as desgraças. Ainda, quando ele tá falando quando eles estão falando que ele tá ficando maluco, ele fica na frente do memorial do Jason Todd. Sim. Cheio dessas paradas, assim, tem até a roupa da Stephanie Brown de Robin no negócio do lado. É que na época ela tava dada como morta. Eles vão lembrando de todas as desgraças, assim, na frente dele. Desgraça. Mas é muito louco, mostra ele vendo no grafite. Você vê que ele tá juntando as provas que depois a gente descobre que são reais. Sim. Um monte de foto de grafite escrito Zurenar.
Ele vai juntando todas essas coisas. Uhum. A estática dos monitores, ele acha que é alguma mensagem que tá mandando e tal. E aí, quando ele tá já achando que tá pirando, a Jezebel Jet vira pra ele e fala Zurenar. E aí, quando ela fala Zurenar, aparecem umas imagens malucas na tela e ele desmaia. Tipo, ele começa a falar, eu não tô pronto pra isso e tal, e aí ele cai no chão. Então, piripaque nele, assim, ele cai desmaiado no chão. Uhum. E aí entra uma galera estranha na Batcaverna, com umas roupas com chifres e tal. Que é a galera do Luva Negra. São da Luva Os Negra. gárgolas. E eles espancam o Alfred. Não. Parece O Alfred ele foi ver um filme, na verdade. Filme da Luva Negra. Ele foi Ele ver, foi ver exatamente, o Luva Negra. do John Mayhew, eu não sei como Mayhew. fala isso. Que o Bruce mandou ele assistir e ainda fala assim, Alfred, se você sentir cheiro de queimado, não repara que sou eu tentando fazer um jantar pra Jezebel. Aí o Alfred entra e fala assim, nossa senhor, não achava que o cheiro de queimado seria tão forte assim. Estão pondo fogo na caverna. E aí tá todo mundo pegando fogo nossa, espancam o Alfred pra caralho ali. E uma coisa que tem aí no começo e vai... eu acho que ninguém percebeu na primeira edição, mas um pouco mais pra frente o Batman vai encontrar um morador de rua, não é? Um mendigo ali. Esse cara... Ele encontrou ele na primeira edição. Na primeira edição ele aparece, ele é quase atropelado por aquele vilão lá que tá com uma peruca de sei lá, de pássaro lá, sei lá o que é aqui. Não sei o que verde, eu não lembro. É alguma coisa verde, uma coisa, um cara muito escuro. Deve ser inimigo do Homem-Aranha, é verde. Abutre verde. Nossa senhora, quase parecido mesmo. Tem outra coisa ali que eu vi, uma citação, que quando o Batman tá conversando com a Jezebel ali na Batcaverna, ele começa a falar sobre as cartas do baralho ali, e sobre letras do alfabeto, etc, né? Que daí ele fala sobre vermelhos e preto, que são duas cores que são bem comuns durante o run, que é o vermelho e preto. E isso faz referência, acredito que o Coringa fala no começo, lá com esse... Eles estão tendo a mesma discussão sobre cores. Então, exatamente. Daí, inclusive, dela fala, o Batman fala, qual é a oitava letra do alfabeto? Então, penso, 8 Iás, 2 vermelhos e 2 pretos, que é o Ha-Ha. É referência a esse teaser que saiu, que o Roberto falou agora há pouco. Você vê que foi feito com muito cuidado essa saga, porque cada quadro tem um monte de simbologias, um monte de coisa. Tipo, no quadro que aparece a roupa do Jason Todd destruída no memorial, do outro lado tá a primeira roupa que o Jason Todd usou antes de ser Robin no pré-crise. Lembra que ele usa uma roupa parecida com o do Robin? E tem um monte de coisa, tipo, quando a Jezebel Jet fala Zurenar e ele olha pro monitor e começa a ficar maluco, aparece uma máscara. Essa máscara é de uma das criaturas que ele viu nas alucinações dele quando ele fica naquela câmera na história da Era de Prata. Interessante. Tanto que a história seguinte começa com ele olhando umas anotações, escrito, caso o Robin morrer ao amanhecer, e tem essa criatura desenhada. Então, é um cara que estava naquela história. Então é muito louco. E aí a história seguinte começa... Se você acha que tinha maluquice agora, a história seguinte começa a maluquice total, né? Porque vai mostrando em paralelo o que tá rolando com o Batman e vai mostrando o que o Tim Drake tá fazendo enquanto isso, né? O Tim Drake é atacado por uma galera e ele consegue fugir. Inclusive ele tá lendo ali o caso de Arquivos Inexplicáveis do Batman. Na verdade, na revista do Batman, a gente não fica sabendo disso. Ele sai, ele tá 2 dias fora, é até estranho por que ele tá fora, mas na mensal dele que a gente vai descobrir o que ele tá fazendo e não se encaixa. O que rola na mensal do Robin nessa época? Então, na mensal ele pegou o arquivo de casos inexplicáveis, começou a ler, e aí ele tá achando que o Batman tá ficando louco. Então o que ele faz? Ele devolve logo pro Batcaverna, só que ele tira a foto e passa pra uma detetive amiga dele na polícia de Gotham, pra bater com os arquivos do Gordon, pra ver se o Batman realmente naquele período tava investigando alguma coisa assim e tal, pra ver se é verdade ou se ele tá ficando louco mesmo. E ele pede a ajuda da Stephanie. Aí é outra coisa que não encaixa, porque na revista do Batman, o Alfred fala mais de uma vez que o Tim tá meio abalado, porque o próprio Tim fala, o Alfred fala que ele tá abalado porque em 2 anos ele perdeu o pai, a namorada e o melhor amigo. Então a Stephanie ainda não tinha voltado ali. Mas ele perdeu a namorada, é que ele recuperou, né? Então, mas aí mostra o ataque dos caras, mostra um só na revista dele, e ele junto da Steph, não encaixa, não tem como.
E é o Tim muito você tava forçado. achando que na mensal do Batman, o Tim tá preocupado só. E ele tá mais preocupado com a Jezebel do que com outra coisa. Que ele acha que o Batman tá se entregando demais. Não dá essa impressão dele tá tão preocupado assim, dele tá louco. Ele acha que ele tá perturbado e tal, mas não malucar. Na mensal ele já tá entregando os pontos, que o Batman tá louco. O que vai ser da cidade, o que vai ser de mim, do Dick. Tá num desespero. Na mensal é como se já tivesse no final dessa história que a gente tá vendo agora, né? Não, e fora, que aí fica mostrando esses flashbacks dos 52, dos 49 dias, aí ele vai atrás do Jason Bard, que é aquele detetive que às vezes trabalha pro Batman. Uhum. Aí ele descobre que ele não fala com o Jason Bard há 49 dias. Tipo, não faz sentido ele ver esse negócio de isolamento, porque ele tá falando com o Batman. Dá a impressão que ele também não vê o Batman há 49 dias. Você não consegue encaixar na história aquilo. Entendi. Eu acho que, assim, pelo que dá a entender, o Morrison ele fez isso aqui como uma coisa fechada no título do Batman. Sim. Provavelmente os editores deram essa forçada nos spin-offs e aí acaba dando essas desconversas, né? É só lembrar que é a mesma equipe editorial que estava por trás de Crise Final. Então, tem muita confusão. E o assim, Robin era escrito pelo Fábio Alicieza. Vixe. Aí também não ajuda. Mas aí aparece o Bruce Wayne sem memória, né, meio largado num beco de Gotham, e conversando com mendigos e batendo em pessoas que tentam atacar ele e tal, mas o tempo todo falando que ele não sabe quem ele é. Ele até fica amigo de um outro mendigo, que é o velho Jackson. Que ele desapareceu na primeira história. Exatamente, que é quem é quase atropelado na primeira história. E ele tem um óculos com uma lente e outro e sem uma. Exato, e ele some, né? Ele é meio. É uma coisa meio esquizofrênica do Batman. Pra mim é isso. Né? Ele imagina. Não, mas pra frente falam. Ele fala, o mendigo indica com quem ele tem que falar, tal, pra conseguir informação. Ele chega lá, o velho Jackson me mandou. Ele, o velho Jackson, quem anda com ele é louco e tal, mas ele morreu ontem. Exatamente. Ele não, falei com ele hoje de manhã. Não, é impossível. Exatamente. E ele tá tipo no beco do crime ali. Enquanto isso, o Asa Noturna foi capturado por uns... o Tim fala com... os doutores ali do Asilo Arkham, né? Ele tá falando com o Tim, né, enquanto ele briga com os dois caras ali, e aí marca um lugar pra eles se encontrarem. E aí, enquanto isso, tipo, aquela mina que tem um capacete esquisitaço com os 4 chifres tortos. A escorpiana. Isso, essa mesmo. Aí ela vai e captura ele, aí, tipo, coloca ele no Asilo Arkham, tipo, babando. Foi drogado. A cena dele babando ali, tipo, parece um cão com raiva, tá ligado? Cheio de espuma na boca. Aí corta pro Dr. Hurt na Batcaverna, com o Alfred amarrado numa cadeira todo espancado, e a Luva Negra ao redor dele, né, a galera da Luva Negra. E o Dr. Hurt já nesse momento usando a roupa que o Thomas Wayne usou de morcego, né? Exatamente. Ele quebra ali os vidros, né, com que tem os troféus ali, e aí ele chega e depois fala, olha, encaixou perfeitamente. E aí corta pro Batman costurando a roupa do Batman de Zur-En-Arrh. No meio do lixo. No meio do beco do crime ali. E aí é uma das cenas mais bizarras, que é o Batman levantando, ele fala assim, eu sou o Batman de Zur-En-Arrh. E aí aparece o Batmirim do lado dele. Cara, assim, é muito bom. E aí acaba, e vocês falam assim, ok, que caralho está acontecendo aqui, né, velho? Eu lembro quando eu li essa edição que eu fiquei muito tipo... Que tá acontecendo, né? O Batmirim e o Batman de Zur-En-Arrh, o Morrison não tava fazendo uma parada séria, que tava tipo dramática pra caralho a história, de repente corta pra isso, né, cara? E aí já a partir da história seguinte é o Batman de Zur-En-Arrh loucaço, espancando gente, e o Batmirim falando como se fosse a consciência dele, né? Ele sempre falando, olha, cuidado, não faz isso aí não, cara. Cuidado. Quando a voz da sua consciência é o Batmirim, é porque você tá muito fudido, né? Mas daí tá esquecendo de uma coisa, tá tendo esses ataques aos outros também, porque logo no comecinho o Dr. Hurt fala que já podem, pro resto da Luva Negra, que já podem atacar os aliados do Batman, né? Sim. E em paralelo a isso, o Gordon recebe a notícia que um jornal tá com a história, uma fita de uma orgia que tá o Alfred, o Thomas Wayne, a Martha Wayne, um monte de gente, e eles têm documentos falando que na verdade o Thomas mandou matar a esposa, fingiu a própria morte, e o Alfred pai do Bruce seria o Alfred. Mas esse documento não prova nada.
E aí o Batman vai diretamente pro cinema, onde ele viu o Zorro com os pais dele na morte, que os pais morreram. E a porra do Batman ele fica, cara, o que você tá falando de Zur-En-Arrh? Você tá com uma alucinação aqui maluca. Você tá aqui nesse cinema, tipo, ele começa chamando o Dr. Freud, tá ligado? Caralho, o que você tá falando? Começa a falar do experimento de alucinação e tal. Ele começa nos flashbacks do Zorro, né, falando ali, isso vai te lembrar que eu estive aqui, posso voltar. Mais pra frente tem muito sentido ele mostrar o Zorro falando isso. E aí eles falam, né, que o Batman ele pensa em tudo, a ponto de ter preparado uma espécie de identidade de reserva para se ele tivesse um ataque psicológico. Que é o Batman de Zur-En-Arrh. Que é o Batman de Zur-En-Arrh. Então o Batman de Zur-En-Arrh é o Batman com a cabeça quebrada. É o Batman backup. Exato. Tem eu não lembro que momento da história que mostra ele perguntando para um cara que manja de tecnologia se daria para criar para a mente uma espécie de modo de segurança, que nem o Windows tem. É o monge, quando ele tá aprendendo os negócios, ele fala pra ele. Ele troca os venenos. Eu queria programar minha mente como um computador e tal. Então, o Batman de Zur-En-Arrh seria, sabe quando você reinicia o Windows e aparece assim, deu um conflito aqui, iniciar o modo de segurança, e é um Windows todo tosco, só que funciona o básico ali, você consegue se virar pra arrumar. O Batman de Zur-En-Arrh é isso, só que do psicológico do Batman. Não sei se a gente chegou a mencionar, mas a palavra Zur-En-Arrh é uma forma de acabar com o Batman, né? A palavra em si, né? Uma palavra-chave para acabar com o Batman. Que o Dr. Hurt programou. Mas o Dr. Hurt fala que ele pegou essa palavra porque na época que ele estava na câmara de isolamento, ele ouviu, quando o Batman estava mais loucão, ele repetindo isso, Zur-En-Arrh. Isso. E aí ele pegou isso e usou como palavra código. Só tava tendo um ataque de inveja do Superman achando que tinha os poderes dele. Exatamente. Puta, aquela história é muito maluca também. Acho que é até bom a gente dar um breve lembrete do que é o Batman de Zur-En-Arrh na Era de Prata, né? Sim. O Batman na Era de Prata é uma história onde o Batman é levado para outro planeta por um sósia do Batman, que é o Batman de Zur-En-Arrh. Se eu não me engano, o planeta chama Zur-En-Arrh, né? Sim. E aí é o Batman de lá que sempre fica olhando para a Terra com o telescópio e observando as ações do Batman. E aí ele decide imitar o Batman, só que ele se veste igual o Batman, mas ele tem os poderes do Super-Homem, né? Então e acho que o Batman também ganha poderes lá, se não me engano. Então é uma história malucona de Era de Prata do Batman em outro planeta, encontrando o Batman de Zur-En-Arrh, que é uma sósia de outro planeta. E é isso, sabe? Não tem muito além. O de Zur-En-Arrh é a diferença, tipo, tem a capa e o capuz roxo, o torso vermelho, as mangas amarelas, é uma putaria de cor. Se o remendo maluco fosse o Batman. Exato. E aí, nessa história aqui do Grant Morrison, você dá a entender que essa história do Batman de Zur-En-Arrh também se passa nesse período que ele ficou nessa câmara de isolamento. 10 dias foram longos pra caralho, né? Cobriu 15 anos de... Você nunca tirou um cochilo de meia hora e parece que você dormiu por horas? Você criou um universo inteiro no sonho. Exatamente. Então, é isso aí, cara. Ele ficou horas naquela câmara de isolamento. Pode ter acontecido muita coisa. E alguém tem a action figure do Batman de Zur-En-Arrh? Pelo jeito você tem. Não tem. Tô louco pra ter essa. Eu tenho a estátua do Batmirim, da Eagle Moss, que é o Batmirim. Essa eu consegui também. Isso aí já tá valendo, isso aí. Então, mas resumindo, é que assim, é tanta coisa que se a gente começar a falar detalhadamente, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o Batman loucão começa a lutar com a galera e a galera começa a ficar assustada, tipo, como assim você tá conseguindo fazer alguma coisa, né? E o Batman tá especialmente violento e sem noção. Tem umas horas que dá uns flashbacks que mostra antes deles soltarem ele na rua, né? O Dr. Hurt injetou LSD, heroína, o gás do medo de espantalho, o gás do Coringa, ele fez uma surubona de droga nele. O Batman tá loucaço. Que quando ele encontra com o Jackson, tipo, é quando tá mais ou menos no fim dos efeitos. Dele ter ficado lá nessa vida meio de mendigo por Gotham, né? E aí, tipo, quando ele assume Batman de Zur-En-Arrh, que aí, mano, despirocou de vez. E começa uma maluquice, tipo, o comissário Gordon vai na mansão Wayne verificar esse negócio que tinham passado pra ele, né, da orgia, não sei o quê, e começa a morrer policial na frente. Começa a aparecer aquele... E a cena até que é forte, hein, velho? É bem forte. Tá o comissário Gordon com outro policial falando sobre os filhos do policial. Mano. E aí no lado seguinte, que o policial morre, com as flechas na cabeça. É pesado pra cacete. Uma coisa que eu nunca entendi direito o que acontece nessa história é qual que é o papel do Coringa nessa saga.
Porque ele tá o tempo todo, ele aparece de um jeito muito estranho. E ele não faz nada, na verdade. Né? Ele não faz muita coisa, ele fica causando caos no meio, mas sem... Sei lá, ele tá ali, mais sendo uma figura bizarra que tá andando no meio da galera do que qualquer outra coisa. Apesar que tem aquele lado que a Luva Negra é uma coisa pessoal pro Dr. Hurt, mas pra Luva Negra, que tem os ricos que pagam, que eles falam que todo ano fazem um evento, que eles destroem alguém, esse ano é o Batman, que é a tal dança macabra. Isso. Sim. Que faz Tem parte o do quesito show pros ricaços. O Coringa faz parte do show. Eles chamam o Coringa pra ver o Batman e o Coringa se enfrentando, né? Também. Eles até, tipo, falam que o Coringa é um elemento ali pra meio que, acho que, perturbar o Batman, sabe? Sim. Porque, mano, cara, é o Coringa, tá ligado? O Coringa é responsável por um monte de bosta que acontece pra todo mundo, principalmente pro Batman. Uma coisa muito louca é que nessa história eles vão naquela ideia de que o Coringa sabe que o Batman é o Bruce Wayne e não tá nem aí, né? Então eles falam toda hora. Sabe, aí eles estão falando na frente do Coringa, o Coringa nem reage. O Coringa tá nem aí, né? Tipo, tá o Dr. Hurt vestido de Thomas Wayne, eles andando pela mansão e pela caverna livremente. E a Jezebel mesmo, Bruce, e tipo, o resto ali do lado, tipo... Quer dizer, os outros sabiam, né? Mas o Coringa, tipo, ignorando total. Sabe o que essa galera de milionário pagando pra ver essas coisas me lembra? Você lembra daquele filme da Corrida Maluca do... que tem o Mr. Bean, a Whoopi Goldberg? lembro. Como que chama esse filme? Tá todo mundo louco. Em inglês é Rat Race. Relendo essa saga, esse grupo de milionários que quando fica vendo as tragédias e tipo apostando entre si, me lembra exatamente aquela cena que tá que eles contratam um monte de empregada pra trocar cortina e eles ficam apostando se a empregada vai cair do banquinho merda que eles deram pra ela. Me lembra essa cena. Se eu fosse o Tony Daniel, eu tinha desenhado o Mr. Bean e o Whoopi Goldberg. E só comentar, o lance da dança macabra vem num convite pra Jezebel, que é quando o Bruce ele fica até tipo espantado, antes ele ficar doidão, que aí ela fala, nós fomos convidados não sei o que, e olha lá a Luva Negra, aí ele olha assim, fica assim, caralho. É por isso que na edição seguinte, ele tá na rua espancando um monte de gente. Exato. Achei que era só porque ele era o Batman. Também. Mas essa edição ela termina com o Batman já na mansão Wayne enfrentando, né, É na mansão, não, é no teatro ainda, na mansão que ele tá. Não, é na mansão essa parte. Na mansão, né? Ele tem vai na aquela mansão parte... enfrentar o Coringa. Tem a parte que ele fala com os gárgulas, né? Que eles falam da rede. Né? Nossa, a cena dos gárgulas é muito boa. Eu acho muito boa também. Ele fica trocando ideia com os gárgulas de Gotham que falam pra ele enxergar a rede que tá por trás da cidade. Aí ele olha e ele vê tipo uma espécie de matriz de Excel ao redor da cidade, assim. Tipo a grade do Tron, sabe? Ele arranca o próprio dente depois, que tinha um localizador no dente. Exato. Mas aí ele vai enfrentar o Coringa na mansão. Depois de enfrentar o Coringa, ele encontra a Jezebel Jet dentro de uma espécie de cúpula de vidro, tipo atrás de uma vitrine de vidro, chorando desesperada numa camisa de força, amarrada numa cadeira. E aí ela vai perguntando, Bruce, ela, não, eu não sou Bruce, eu sou Batman. Eu sou Batman de Zurenar. Só que aí, enquanto ela vai falando, ele vai meio que saindo do transe. E vai meio que despertando, sabe? Você vê que a voz dele vai até mudando, o jeito que o balão dele tá desenhado. Esqueci de falar uma coisa importante antes. Ele recebe um presente do velho Jackson, né? Sim. Que é um radinho. Que tá... Sim, o bate-rádio. Que ele tá todo um rádio bosta. Tipo, que nem aqueles velhos leva pra jogo de futebol. Ele bate naquele... Ai, caramba, como é que é o nome daquele cara que é tipo um Coringa? Calígula, né? É o Calígula. Acho que é Calígula. Calígula. É o primeiro cara que ele mostra o radinho, né? Tipo, que você tá mostrando esse negócio aí? Tipo, não serve pra porra nenhuma. Seu maluco. Esse rádio me lembra... Essa é meio bizarra. Esse bate-rádio me lembra o Bate-Menino Eternamente. Lembra dessa história? Lembro. Que ele cai ele começa a cair de um prédio e ele fala assim, não, eu tenho aqui alguma coisa que vai me ajudar a sair dessa. E aí ele pega um rádio. Um rádio? Pra que serve um rádio? Aí ele cai, assim. Mas aí ele chega na mansão e ele vê a Jezebel Jet, né? E ele vai querer quebrar essa vitrine de vidro que tá prendendo ela, com uma faca. Sim. E quando ele chega, ele atravessa a coisa com a faca, ele descobre que tem veneno ali, pelo que eu entendi é isso, né? Ele tem umas pétalas. As pétalas são vermelhas. Eles falam. Exato. O Dr. Hurt ele fala aquela isso. coisa do vermelho e preto, né? Que tá desde o começo da história. O Dr. Hurt ele fala isso.
na verdade. Ele fala assim, tipo, agora sua amada vai morrer, porque essas pedras não sei o que. Aí ele fica desesperado e quebra o vidro. E aí que é quando ela revela que ela é uma filha de uma puta. Exatamente. Ela era uma das milionárias da Luva Negra, cara. Isso. E ela tá desde o começo, tipo, se aproximando do Bruce pra isso. Pois é. Só que... Ele sabia. Ele sabia, porque ele está sempre preparado. Ele é o Batman. Um pouquinho antes ali a gente tem o comissário Gordon na mansão Wayne. E inclusive até tem uma página que eu achei interessante, tem alguns quadros dos antepassados do Bruce Wayne, que inclusive depois vai aparecer no retorno do Bruce Wayne. Inclusive até tem uma referência à linha quente ali da Batman 66 com o telefone vermelho. E enquanto o comissário Gordon tá lá, a Talia e o Damian aparecem na mansão pra salvar ele. E o Damian faz uns comentários muito bostas, né, de modo geral. Tipo... Sim. Eu ganharei isso? Meu pai vai me dar este Batmóvel? Isso aqui não é tão legal? Tipo, porra, velho, cala a boca, pivete do caralho. Tem que lembrar que o Damian no comecinho, né? Ele ainda não tinha desenvolvido nenhuma personalidade. Ele era só um moleque mala, mimado pela Thalia. Exato. Com ele querendo ser Robin ainda, né? Tipo, nem... Sim. E o comissário Gordon, quando ele aparece, acha que é o Robin. Todos os Robins estão desse tamanho nessa época. E aí a história seguinte começa com o Batman numa camisa de força dentro de um caixão enterrado, né? Sim. Eles deixaram ele lá pra morrer. Vestido de Batman. Tá vendo um gibi do Sr. Milagre, né? Mas o Dr. Hurt até fala depois que ele deixou ele lá, que assim, se ele não morrer, só a falta de oxigênio já vai foder o cérebro dele definitivamente. Então assim, ele levantará como um Lázaro babão. Então ele fica lá. E aí enquanto ele tá no caixão é quando ele lembra do encontro com aquele monge, que foi um dos treinadores dele, que tentou envenenar ele, né, com um chá envenenado. Ele informa o Batman que ele teria tomado um chá envenenado e ia morrer. E ele trocou. Ele descobre que ele trocou o chá. O que faz que o Batman tenha matado uma pessoa, né, de certa forma. Porque ele fala que tinha o antídoto. Exato. É verdade. E fica piscando os urenários escrito de trás pra frente, né? Sim. No meio, tipo, entre um quadro e outro fica aparecendo. Sim. E nesse meio tempo você descobre que o Tim Drake, enquanto tava solto, conseguiu juntar o clube dos heróis, né? Ele já tinha falado com eles antes, eles chegam bem nessa hora. Então aparece lá o Cavaleiro, a Escudeira, o Homem dos Morcegos, o Pequeno Corvo. E o Corvo Gaúcho. Vermelho, nessa época já é Corvo Vermelho. É Corvo Vermelho, o Gaúcho, o... É Alado? Não. O inglês não, o italiano, eu esqueci o nome. O Ranger, não sei o quê. Que já é um novo, era o parceiro meio dele, porque no arco da Luva Negra o adulto tinha morrido. Não lembro o nome. E o Mosqueteiro, né? O Mosqueteiro também. O Mosqueteiro achei uma escolha engraçada, porque ele não aparece lá no Clube dos Heróis direito, né? Ele é o que menos aparece, todos eles em tudo, né? Porque depois quem aparece como representante da Inglaterra na Corporação Batman, inclusive, é tanto o Cavaleiro quanto o Capuz, né? O Capuz, verdade. O Morrison gosta de mostrar que na Inglaterra tem todo um mundo de heróis também que não é muito mostrado. Né? E a maioria é ligada ao Batman, de uma forma meio bizarra. Mas aí o Batman, obviamente, como ele é foda, ele consegue sair do caixão no melhor estilo que o Bill. E aí tem aquela página. Sempre tem que ter, né? Quando o Batman saindo de um caixão, tem que ter a cena dele, todo fodão saindo de dentro do caixão, que parecendo um zumbi. E tem que ter raios também. Sabe? O Batman fodão sempre tem que ter raios. Exatamente. O Batman devia morar em Fawcett, né? Que tem os raios da família Marvel o tempo todo, ele ia sentir melhor. Mas aí basicamente o Batman volta, né? Como o Batman já com a cabeça totalmente no lugar. Totalmente no lugar, assim, considerando que ele é o Batman, tá? Tipo, o nível dele, né? O nível dele. E enfrenta toda a galera e acaba entrando num helicóptero pra lutar contra o Dr. Hurt. E o maluco que tá vestido de Batman, que eu não sei quem é. Não, aí é daquela saga. É um piloto que faz parte de uma saga anterior. Que aí eram 3 Batmans que estavam. 3 caras vestidos de Batman que estavam torturando algumas pessoas. Né? Isso.
É Esse verdade. daí é o Michael Lane, que depois ele vira Azrael. Né? É isso mesmo. Inclusive a experiência do Dr. Hurt tinha isso também, né? De querer criar novos Batmans também, se eu não estou Sim. enganado. Sim. E aí mostra que o Batman entrar nesse helicóptero para enfrentar o Dr. Hurt, o helicóptero acaba caindo no mar e dá a entender que o Batman morreu ali. Mostra o Tim desesperado, Acho que capuz, né? O Asa e aí Noturna tá segurando daí. aparece a Thalia falando, eu sou a filha do maior gênio do crime do mundo e meu filho, e sou mãe do filho do Batman e nós cuidaremos da vingança, saindo da frente. É. E o Asa Noturna, tipo, numa pose heróica segurando o capuz, tipo, uma imagem bem simbólica de legado, né? De que Sim. ele é o cara que foi o legado do Batman. E aí a Thalia manda os morcegos humanos da Liga dos Assassinos, ou nome gigante, pra matar a Jezebel. Né? E aí acabando a história, que fica engraçado, né? Que aquele monte de gente da Luva Negra sabe quem é o Batman e eles ficaram vivos, ninguém fez nada. Né? Mas mostra que alguém foi atrás deles. Ali no final. Eles estão com um cara preso ali e mostra tipo um bate-sinal chegando neles e o cara que tá preso sorrindo. Então, tipo, o Batman foi atrás deles. Não sabemos exatamente o que ele fez, mas foi atrás deles. Aí tem a última página da saga, que eu acho uma das coisas mais geniais que tem nessa porra. Acho que é uma das melhores sacadas do Grant Morrison. Eu devo ter comentado já aqui. Que é o Batman, um flashback do Batman saindo de assistir a Marca do Zorro, que é o filme que mudou a vida dele, né? Tipo, o Batman só é o Batman porque ele viu o Zorro e se inspirou nele. Bem na mesma noite que ele fez a promessa, né? Então, aí ele fica... como que ele virou o Zorro? Por que eu não posso ser o Zorro? Por que ele é chamado de Zorro? Uhum. E aí acho que é a Marta que fala, não, o Zorro em espanhol significa raposa, né? Aí ele, não, imagina se o Zorro viesse agora na rua cavalgando e tal. Aí o Thomas vira e fala, tipo, não sei se Gotham City aceitaria um mascarado fazendo justiça com as próprias mãos. A coisa triste é que eles provavelmente jogariam o Zorro no Arkham. E aí ele fala Zorro no Arkham e aparece o assassino dos pais dele num beco. E o Bruce, que você falou? E aí aparece isso embaixo. Zurenar de trás pra frente. Mas tipo, Zurenar logo depois de Zorro no Arkham. É o subconsciente do Batman gravando isso. Que, tipo, o grande herói dele seria um cara que seria preso no Arkham porque ele é louco. De certa maneira, da mesma maneira que o Batman nasceu nesse dia, nessa noite, o Batman de Zurenar também nasceu nessa noite. Exato, Sim. O Batman de Zurenar é tipo a essência do que ficou na cabeça do Batman naquele dia. E só lembrando um pouco antes, né, que a gente tinha... Ok, que a gente comentou que o Asa Noturna pegou ali o manto e o capuz, mas antes, né, ele tava ainda, tipo, desacordado, né, que eles iam fazer uma lobotomia nele. É verdade. Ia ser aquele corcunda lá que entrou na primeira edição, que ele usa, na verdade ele usa uma máscara, né, não dá pra perceber isso na primeira edição, porque é um desenho, a gente não consegue saber, né, e ele tá todo ferido porque o Coringa cortou a cara dele. E o cara, olha, o Coringa me deu o meu verdadeiro rosto, não sei o que, fica brisando umas bostas assim. Agora eu posso ser um monstro por fora que eu sou por dentro. É bem isso. E aí, tipo, o Asa tá ali, tipo, deitado, aí como é que é? Escorpiana? Como é que é o nome? Escorpiana, se não me engano. Ela vai lobotomizar o Asa, ela e o cara, aí o Asa desperta e enche a porrada neles. Só pra não ficar fora do contexto ali, tipo, mas o Asa Noturna tava ali todo bobão e de repente já tá pegando ali a capa do Batman. Mas tem uma parada, essa parada do Zorro, eu acho, tipo, pra mim é a parada mais incrível dessa história. Porque você volta mais na primeira história que já tá o Batman como o Batman de Zurenar, e tem uma página inteira do Batman conversando com ele, né? O Batman tá, tipo, cuspindo numa pia, vestindo a máscara roxa de Batman de Zurenar e tal. E o Batman começa a falar, tudo isso surgiu naquele experimento de isolamento espacial, lembra, tal? O Dr. Hurt teve a ideia de usar um negócio de Zurenar, que você podia ligar e desligar o Batman quando ele quisesse e tal. Mas você não pode subestimar o Batman. Algo aconteceu ali há muito tempo. Chame de um milagre no beco do crime. Sim. E aí, direto do triste cemitério, das cinzas do pior pesadelo de um garotinho, algo inesperado aconteceu, não foi? E aí corta, tipo, aquela cena do Zorro falando, isso vai te lembrar que eu estive aqui e posso voltar. É a marca que ficou dentro dele, foi algo que despertou no Batman naquela noite. Eu acho muito bem construído. Tipo, na noite que o Batman perdeu os pais,
foi a noite em que ele conheceu um herói, que era o Zorro, né? Ele teve essa imagem, ele estava com aquilo na cabeça, e pouco antes dos pais dele morrerem, ele teve a noção de que o Zorro talvez fosse um cara maluco. Uhum. E aí isso ficou na cabeça dele de um jeito que assim, foi interrompido tão bruscamente que ele nunca mais desenvolveu essa ideia. Ficou no subconsciente dele para sempre, e isso é a essência do que é o Batman. Eu acho isso muito foda, cara. É muito incrível, assim, o jeito que o Morrison amarrou tudo com os Dur-Enar, Zorro no Arca. Eu acho muito foda. É nessas horas que você vê que o cara é um gênio, né, cara? Sim. Pra costurar tudo isso, né, trazer essa informação lá da Era de Prata e achar uma justificativa para casar com a criação do Batman e todos esses pequenos detalhes, realmente isso não é para qualquer um. Se ele fizesse tudo isso limpo de um jeito que a gente entendesse. Não, mas aqui não é confuso, você mesmo falou, tipo, Não, se você ler prestando atenção... Mas comparado ao que ele faz nos últimos 15 anos, dá pra entender praticamente tudo, né? Mas o run dele do Batman eu acho bem tranquilo de entender tudo. Não, eu gosto Tipo, você tem que estar lendo e prestando atenção. Lógico que se você ler folheando, você se perde, porque é muita informação. É muita coisa sutil. Tirando o Homem-Animal, é o único run dele que eu acho praticamente inteiro bom. Eu acho que a parte que mais confunde, assim, é porque tem um retorno do Bruce Wayne, né? Tem aquelas informações que casam com o final do Bruce Wayne é confuso. E eu acho é confuso e é chatinho também, né? É chatinho. Ele é fraco. Ele fica sinceros. bom no final. A primeira edição é do caralho, ele cai, aí no finalzinho fica melhorzinho. Mas o ápice da fase dele, dizem, pelo menos, é o Batman e Robin. Eu acho. Eu também acho. Batman Robin. A dinâmica que ele cria dos dois é foda. Eu gosto muito de todo o run dele, tirando o retorno de Bruce Wayne. Mas aí quando chega em Batman e Robin, nossa, é o ápice de tudo. E ele tá com o melhor dupla dele, na minha opinião, né? Sim. O Creighton, ele e o Creighton, ele casa muito, assim, a arte e o roteiro. É bem foda, é bem foda. É um arco muito... Tipo, é uma fase do Batman muito boa, até porque depois ele saiu e continuaram outros roteiristas e continuou bastante interessante. Então, tem esses altos e baixos, a gente já falou aqui da história da mina com buraco na cabeça e tudo mais, mas é bem foda, ele cria umas coisas muito boas ali. E aquela coisa, né, o Morrison, ele fez o contrário do que o Daniel O'Neill tinha feito nos últimos 30 anos. Ele pega toda a coisa trash do Batman da Era de Prata e abraça. Sim. Não, isso aqui é o Batman, isso aqui é parte do que faz o Batman ser um personagem tão completo e interessante. Vale até falar que nos pedaços que o Batman tá lembrando das coisas da Era de Prata, tem até um pedaço com a Batwoman. Sim, é verdade. Inclusive, a história seguinte, né, que tem logo depois de acabar Descanso em Paz, é uma história ligada com Crise Final, né? Porque a Crise Final estava rolando enquanto estava rolando o Descanso em Paz na revista do Batman. Sim, que é o funeral para o morcego. Exatamente. Aqui no Brasil saíram as edições seguintes todas como Funeral para um Morcego, que basicamente juntou todas as histórias que lidam com essa morte do Batman, né? Porque no Rip dá a entender que ele morre naquele acidente de helicóptero, mas depois quando você vai ler aqueles final você descobre que não, que ele tá vivo e ele acaba meio que morrendo, né? A gente já explicou lá. Quem quiser saber mais sobre essa morte da Crise Final, fizemos um podcast inteiro sobre a Crise Final. Mas ele vai pra lá, né? Então, tipo, a história seguinte é na verdade, uma espécie de capítulo, um interlúdio de Crise Final. Não, ainda não. Que essa parte é que o Batman tá lá preso em Bloodhaven, que tá tomado pelas forças do Darkseid. E o Mokari, como é o outro Simeon? Mokari, que são os cientistas do Darkseid, estão tentando criar um exército, usando tanto o DNA quanto as memórias do Batman para serem motivados como o Batman é. E falham miseravelmente, porque o Batman consegue contra-atacar na mente deles. Inclusive eles usam aquele cara, o tumor, né, pra ajudar a fazer. Isso. Essa história eu achei bem bacana, assim, por trazer toda essa memória em relação às várias fases do Batman. Exato, não, essa história é muito boa. É o Morrison falando assim, bom, beleza, agora que eu matei o Batman, eu vou dar uma organizada na cronologia dele do jeito que eu acho que tem que funcionar. E aí ele faz essa história que é ele lembrando da vida dele inteira, lembrando exatamente dos pontos que ninguém tinha falado nos últimos 30 anos. Então ele traz de volta a Batwoman, traz de volta muita coisa trash da Era de Prata. Até o Ace. Até o Ace original, né? Tem até o detalhe que no primeiro uniforme do Batman a orelhinha sai da orelha mesmo, na orelha do morcego. Isso tem um ou outro roteirista que gosta de trazer, né? Sim, verdade.
Aí eu acho que a gente pode dar um salto aqui para a história que o Neil Gaiman escreveu como encerramento do Batman, né? Que não é exatamente da saga Descansa em Paz. É uma história que aqui no Brasil saiu como O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, que a gente já até discutiu isso, acho que nos programas anteriores, que é uma tradução bem ruim do que é o nome, né? Horrível. Seria, o correto seria algo do tipo O que Aconteceu com o Cruzado Embuçado, ou Cruzado de Capa. Tem que ser um nome um pouco mais inocente. Essa nomenclatura no Brasil. A ópera gráfica, né? Tipo, a gente vai lembrar mais por causa do Ebal, porque na época usava muito, mas a ópera gráfica, quando republicava coisa desse período, usava essa nomenclatura. Podia usar. Alguém na Panini não sacou a intenção desse nome. Não sei se foi editor, se foi alguém mais de cima, se foi o tradutor, porque ele falou, não, que Cruzada de Capa, ok, que nome bobo, Cavaleiro das Trevas é muito mais famoso. E aí ele botou. Que é uma história que é uma puta homenagem ao todo o legado do Batman. Pra dar um resumo, é um funeral do Batman, mas é um funeral que não é exatamente o funeral que tá lá o corpo do Batman. É uma espécie de funeral onírico, assim, uma coisa meio no mundo dos sonhos. É o funeral da ideia do Batman. Exato. Então tá tipo o caixão com o Batman e todas as pessoas importantes da vida do Batman ali. Então, tipo, tá o Batman do Animated Series, a Mulher Gato da Era de Prata, a Mulher Gato da Terra 2. Tá tipo umas paradas assim, aparece coisa relacionada ao ano 1. Aparecem umas outras realidades que eles criam, onde tipo, tem uma que o Alfred diz que o Batman tava ficando maluco, e aí ele e um amigo dele, ator, começaram a criar uma realidade pra ele, e eles se maquiavam como os vilões do Batman. Sim. E aí pro Bruce, tipo, viver essa fantasia de que ele era o Batman e tava combatendo o crime, mas na verdade era porque ele tava loucão e eles deixavam ele viver essa fantasia pra ele ser feliz. É uma história muito, muito, muito boa, cara. É uma história em 2 partes. Aqui no Brasil saiu no Batman 88 e 89 da Panini, ali em 2010, março e abril de 2010. Vale muito a pena ir atrás. Eu acho que chegou a sair encadernada aqui no Brasil. Você lembra, Fábio? Saiu em 2013. Vale a pena ir atrás disso. É realmente muito bom. Principalmente para quem é muito fã do Batman e de várias interpretações dele, cara. Isso aí é lindo demais. Essa história é muito bacana, eu tava lendo até esse final de semana. É interessante porque o Neil Gaiman, ele até diz que, dentro das homenagens dele, ele tentou reproduzir um pouco, reproduzir entre aspas, o que eram os textos, por exemplo, de Dennis O'Neil, enfim, vários grandes roteiristas, bem como os desenhos. Tem momentos ali que a gente vê o traço do Neil Adams, do Kelly Jones, Dick Sprang. Então é bem interessante. Até o Brian Bolland tem, né? Tem uma parte que é total piada mortal. Sim, exatamente. E eu acho que é interessante assim que a ideia do Neil Gaiman é colocar que o Batman nunca desiste. E eu acho muito interessante o final, assim, quando a gente vê o Batman morrendo, se despedindo, e ele renascendo. Porque o Batman nunca desiste, nem quando ele morre. Então eu achei muito legal como o Neil Gaiman estabeleceu essa questão do que o Batman sempre vai se sacrificar, porque ele nunca desiste daquilo que ele tem que fazer como herói. A parte final é tipo o Batman falando com a mãe dele, né? Depois que todo mundo vai embora do funeral, o Batman sai por uma porta, né, e encontra a mãe dele, que, tipo, como se fosse o espírito da mãe dele, e ele conversa com ela sobre se valeu a pena ser Batman e tal, e ele tem todo um papo filosófico, vai lembrando de grandes momentos, do Bane quebrando a coluna e tudo mais. Sim. E acaba com tipo, uma mão segurando um livro, né? Tipo, como se fosse o leitor segurando o livro. Sim. E aí, tipo, boa noite casa, boa noite Batcaverna, boa noite dinossauro de mecânico, boa noite moeda gigante, Batmóvel. Ele vai lembrando de vários elementos, assim. Ele, boa noite Bat-sinal, adeus, boa noite. Aí vai mostrando o Bat-sinal, tipo, saindo assim, e aí de repente o morcego do Bat-sinal parece tipo 2 mãos fazendo a forma do morcego, e essas mãos vão saindo de dentro do Bat-sinal e pegam um bebê. E aí acaba a história com o Bruce Wayne nascendo. Sim. É muito foda. Dá um fechamento de história, assim, é muito legal, cara. O Neil Gaiman é foda, né, cara? Ele fez um belo final do que seria o conceito, a ideia do Batman mesmo. Eu acho muito bacana como ele fez. Porque é diferente, por exemplo, que o Alan Moore fez com o Homem de Aço lá, com o que aconteceu com o Homem de Aço, que é uma história mais, entre aspas, pé no chão, assim, que mostra todos os vilões do Superman, etc. Eu acho o que aconteceria ser, né, aquela lá. Sim. Eu acho que esse conceito que o Alan Moore criou para a última história do Superman
não se aplicaria da mesma maneira pro Batman, né? Porque o Batman, a evolução do personagem Batman foi diferente da evolução do personagem Superman. Então eu achei bem sacada essa maneira como o Neil Gaiman imaginou uma última história do Batman. E foram em momentos diferentes também, né, cara? O do Alan Moore foi de poder ser... Então, a gente vai reiniciar essa porra toda aqui e tem um bando de coisa que a gente não resolveu do Superman. Alan Moore, você topa fazer essa parada aí? E foi, né? Com isso, acho que a gente pode dar uma... Acho que a gente encerrou o principal do Batman Hippie, né? Não, tem um capítulo perdido do Hippie. Bem lembrado, tem o capítulo perdido, mas antes do capítulo perdido eu queria lembrar uma coisa. O Vicente, quando a gente comenta da morte do Batman, ele sempre fala que o Batman teve 3 mortes, né? Teve a morte do Batman Hippie, que é essa do helicóptero, teve a morte na crise final, e teve uma morte nos Renegados. Como que é essa morte? Então, isso que é engraçado, eu fui reler pro programa, os tains, e eu percebi que eu nunca tinha lido o tain dos Renegados, porque mostra ele morrer antes de ser o Hippie. Eles estão numa missão, explode o avião e parece que o Batman morreu. Quando é o tain, são os Renegados em Gotham, indo até o Gordon, indo até a caverna para descobrir o que está acontecendo. E como todo tain no Hippie, não se encaixa, né? Você vê, por exemplo, o Superman aparece indo na caverna. Quando a gente lê no Hippie e tal, no capítulo perdido, a gente vai descobrir que o Batman volta pra caverna, tipo, no dia seguinte, fica 3 dias descansando e vai pra crise final e acaba ficando quase um mês preso e morre. Então não teve esse período que ninguém sabia onde ele estava. Todo mundo sabia que ele sobreviveu no Hippie. não existe essa dele ter ficado um tempo sem ninguém saber. E outra, e mostra o Alfred na caverna, todo mundo reconstruído, e aí o Superman e o Arqueiro Verde estão na caverna e não tem ninguém pra explicar o que tá acontecendo. Será que esse período que ele tá desaparecido não é o período que ele tava capturado e o pessoal tá tentando criar os clones dele? Não, então, mas aí que tá. Que eles falam dele ter desaparecido depois de enfrentar a Luva Negra. Tanto que os Renegados recebem um vírus que mata o Remek, lembra que vocês tinham um Omek reprogramado, vermelho, na equipe? Nossa, A Luva Negra manda um vírus pra ele, se fingindo de Batman, e ele explode, fica a Tormenta, a filha do Raio Negro, em coma, e ele morre. E a equipe até desmantela por causa disso. Que o Dr. Hurt depois mostra um vídeo ele falando que eles não querem destruir só o Batman, eles querem destruir tudo que ele representa, incluindo os Renegados. E fica jogado, depois eles não fazem mais nada com isso. Né? Os Renegados, eles não estavam sendo usados em nada, tanto que no Brasil não publicam e você nem sente falta. Não, e esse arco é do Frank Thierry, é um dos piores argumentistas que existe no mundo. Verdade. Tinha uma outra coisa que não se encaixa aí, e a Batgirl, que era a Cassandra na época, ela vai tentar pegar informação com o Pinguim. Aí o Pinguim tá putaço, que ele tinha feito um acordo com o Batman pra ele levar a Intergang pra fora da cidade, que a Intergang tomou o bar dele, ele tá trabalhando pra eles. E isso nos Renegados. Aí no Robin, o Robin faz a mesma coisa indo atrás do Pinguim, não tem Intergang nenhuma, o Pinguim tá no comando. A Batgirl também, nessa época, tava numa espécie de limbo maluco, né, cara? Ela tinha histórias... Para de ser vilã, né, um tempo, né, que o Exterminador faz cerebral nela. Sim. Aí ela volta, se bate nos Renegados. Que é um título que começou bem, mas acho que... Desandou rapidinho. Esse foi o que começou como Alfred e os Renegados, ou não? Foi outra época? Não, o Alfred e os Renegados, acho que é depois disso que vira. Depois que o Batman morre. Tem esse arco bem ruim, aí acho que aí eles remanejam a equipe, é quando entra o Rastejante, aquele Coruja e tal, que aí fica legal de novo. Um dia a gente vai fazer um programa aqui sobre os Renegados. Agora que eles vão até ganhar destaque da Justiça Jovem e tudo. E tem também o Tain do Asa Noturna, que também é ele preocupado que o Batman sumiu e só fala isso na primeira edição e fica 4 ou 5 edições com o selinho de Tain sem ter nada a ver. Sim. Nossa, o arco do Asa Noturna nessa época era uma loucura bizarra de como é uma história boa. É muito boa, que tem com Duas Caras. Duas Caras. Era muito boa. Uma ex do Harvey Dent, que tá ameaçada de morte, Duas Caras recruta o Asa pra salvar ela. Mas na verdade o Duas Caras foi contratado pra matar ela e o Harvey Dent quer que o Asa salve. E é muito bom, é o Peter Tomasi escrevendo, sempre é bom, e ainda a arte do Rex Morales e do Don Kramer, é tudo bom.
E aí também tem o Detective, na época, que é o Arco do Coração de Ciência. Que é E fudido. esse é o que não tá em nenhum, né? Porque o Batman tá ali normalmente. Não tem nenhuma relação, mas é excelente. Então vale a pena ir atrás. Todas as revistas relacionadas ao Batman acho que estavam bastante boas, de forma geral. Até a da Mulher Gato estava muito boa nessa época. A do Robin tá fraca só. A do Robin tá um pouco mais fraca, é verdade. Robin Ciesa, né? E os Renegados, né? São os dois que estavam mais Mas o fracos. Renegados foi uma caída rápida, pelo menos. O Robin, ele só vai voltar a ser bom já no meio do caminho como Robin Vermelha. Eu acho que tem mais um tain, só que ele é ligado com a crise final, mas também fala sobre a morte do Batman, que é naquela revista Superman e Batman. Que daí o Superman leva a notícia pro Dick Grayson da morte do Bem lembrado. Batman. Verdade. Daí tem toda uma crise emocional do Superman e o fato de ele não aceitar o Dick Grayson ser o Batman. Que acho que é uma questão de ciúme, uma questão da amizade, etc. Pra no final daí o Superman aceitar o Dick como Batman. Né? Que é interessante, né? Porque o Dick é o filho do Bruce, mas ele sempre teve uma relação de amizade muito forte com o Clark. Sim. Isso saiu aqui no Brasil, saiu no Universo DC 16, a segunda revista com esse nome da Panini. Lá fora foi no Superman Batman número 76. Tô vendo aqui, tô colando no guia de leitura da crise final do Fábio. Esse é o trabalho. Tem o capítulo perdido, né, agora? Então, esse capítulo perdido começa com o Batman no fundo do mar, já que tá na hora que o helicóptero que tava o Hurt caiu. Ele levanta, ele consegue sair do mar e vai voltando pra caverna aos poucos no caminho. Então você vê que ele fica no máximo um dia fora da caverna. Volta, o Alfred recebe ele de braços abertos, já faz esse curativo, tudo. Só que o Batman tá meio paranoico, porque o Dr. Hurt, antes de cair, amaldiçoa ele. Ele fala, se você voltar a usar esse capuz, essa capa, vai ser a sua morte. E o Batman perdeu o capuz e a capa nessa hora, né? Ele não tem... Ele faz um improvisado lá, enquanto ele tá voltando. E aí ele dorme por 3 dias, que ele tá todo fudido, e ele fica com essas coisas na cabeça, ele lembra de uma... Aí ele vê uma porta secreta que tem na Mansão Wayne, que ele vê que o Hurt abriu, que onde tá escrito Barbatos. Uhum. E aí vem o chamado da Liga, o Superman chama ele, que eu acho legal a narração que o Morrison coloca, que o Batman fala, eu me esforcei tantos anos pra ficar impressionando esses superpoderosos, mas eles esquecem que eu sou só humano, o Superman acha que eu faço tudo no ritmo dele, né? Ele tá todo fodido e tem que ir correndo lá pra investigar a morte do Orion. Aí mostra ele sendo capturado, tudo, eu acho que até duas edições foi muito pra isso, que dá pra fazer em uma. Mas é o que o Carlos falou antes, você vê que eles viram que ninguém entendeu o que tava acontecendo e tiveram que fazer essa história pra encaixar. Podia ter saído na época, faria todo sentido do mundo. Eu acho que o Grant Morrison deve ter achado que não precisava. Você sabe que o Grant Morrison gosta de deixar as coisas subentendidas. Só que às vezes ele esquece de contar coisas que seriam importantes pra entender. Ele esquece que só faz sentido na cabeça dele, não na nossa. Por exemplo, tem muita coisa que você lê dele que você só entende direito se você lê a biografia dele, sabe? Porque tem muita coisa que é referência e é coisa da vida dele. Ele faz, parece que ele faz pra ele mesmo, sabe? Então é bastante comum o Grant Morrison deixar de explicar. Muitas vezes isso deixa a história mais interessante e muitas vezes fica só confuso. Sim. E é importante também, no fim da segunda parte desse capítulo perdido, aí já mostra o Batman gravando, né? Você percebe que ele tá gravando ordens pro Superman. E aí você vê que no final, na verdade, já é ele tendo viajado no tempo, que o Darkseid não matou ele na crise final, jogou ele no passado e tal. A Sansão. A Sansão Ômega, e aí e daí que vai vir toda a rivalidade. Essa é a origem da rivalidade com o Dr. Hurt, a gente vai descobrir depois e tal. E o Super no presente tá o Hip Hunter, que teve uma minissérie que o Hip Hunter achou esse gravador, junto do Gladiador Dourado. Aí tá o Hip Hunter, o Tim Drake e o Superman ouvindo isso, e enfim, eles descobrem que o Batman realmente está vivo e perdido no tempo. E mostra o Batman na pré-história lá com o antro velhinho lá na caverna. E aí já aponta para o retorno de Bruce Wayne. Sim. E aí é interessante falar que o Tim foi o único que acreditou que o Bruce ainda estava vivo, né? Sim, todo mundo achava que ele tava louco, né? Gozado. Antes do Hip era o Tim achando que o Bruce tava louco. Depois todo mundo achou que era ele. Acho que a gente pode fazer, o que a gente costuma fazer quando a gente fala sobre esses arcos mais longos, que é fazer uma rodada final de cada um falar o momento que acha mais impactante da saga. Começando aqui pelo nosso convidado, Fábio da Luz. Opa!
um momento marcante pra mim foi esse finalzinho ali do epílogo, quando tem a palavra lá dos Venenar, que a gente descobre que é o Zoro in Arkham. Eu achei uma sacada muito bacana do Grant Morrison. E o arco em si do Rest in Peace, eu vejo muita qualidade nele, muito empenho nessa busca do Grant Morrison para unificar todo o apanhado de fases do Batman. Eu gosto muito. E claro que você tem que ter lido desde o começo lá, desde do Batman Filho, para ter a pegada do entendimento ali, para pegar os detalhezinhos que o Grant Morrison já vinha construindo. Mas enfim, é um arco que vale muito a pena ser lido, como todo o run do Grant Morrison. E em relação ao Rest in Peace, o momento que eu achei muito bacana foi esse epílogo no final, realmente, que ele casa a criação da palavra Zurenar com o que tem da Era de Prata. Eu achei muito bacana isso. Muito bom. Você roubou o que eu ia falar, vou ter que pensar em outra coisa. Vamos pro Roberto II. Cara, eu gosto muito do Batman de Zur-Enar. Eu nunca sei pronunciar essa porra direito. Mas o visual todo maluco, né? Com o Batman despirocado, eu acho bem legal quando ele aparece. Queria destacar, se me permitir aqui, meu catedrático, que eu gostava muito do visual do Tim nessa época, aquele uniforme todo vermelho, cara. Não faz sentido nenhum pra você combater o crime à noite, mas eu achava bem maneiro. Eu gostava também. Mas o fato de um Robin sem vermelho, né? Faz sentido. É. Faz sentido com o nome, eu vou sair aqui na rua e virar um alvo gigante. Como que é o nome do Robin em português? O pássaro é Tordo de Papo Vermelho, uma coisa assim, não é? É, acho que é todo o nome do Robin. Homem-Morcego e o Tordo. Podiam estar lendo isso. American Robin. Deixa eu... é o jeito de procurar Pinta roxo em inglês. Pinta roxo é foda. Pinta roxo, está aqui. Mas é isso mesmo? Aqui. Tem o Tordo Americano também. Mas acho que Pinta Roxo é o nome mais estiloso. Então vamos falar sobre o Homem Morcegomem. Morcego. Já vi aquela tradução antiga que era Morcegomem. Morcegomem e o Pinta Roxo. Morcegomem é bom. O morcego humano foi chamado assim mais uma vez. Ah, ótimo nome. Como que é o Roberto que falou que tem um amigo dele que chegou? Como que é o nome daquele vilão do Batman que era um morcego humano? Vai falar, o nome dele é Morcego Humano. É mesmo? Cara, quando ele me perguntou, eu jurei que era essa galera. Qual é aquele que é o morcego humano? É o morcego humano. Cara. Muito bom. Sua parte preferida, então, é o uniforme do Tim? É um Batman de eu só queria dar esse destaque aí pro uniforme do Tim, que não é um ponto crucial da série, e foi um pouco antes até que foi introduzido, né, Mas no Tain, ele põe pela primeira vez nos flashbacks do 52, e o Dick também zoou o uniforme, ele fala, mas no final das contas você tá com a cueca por cima da calça do mesmo jeito. É só o Tim pegar a gola que ele usava quando ele virou Asa Noturna, né? O que você tá falando, seu filho da puta? E na época ele fala que é uma homenagem ao Superboy, né? Olha aí. É verdade, que são as cores do Superboy. Na verdade, eles quiseram aproximar o uniforme mais do Batman Animated, né? Que é exatamente o mesmo uniforme, praticamente. Todd, sua parte preferida? Eu vou roubar uma que você falou durante o programa, que é o exato momento que o Batman vira essa porra que eu também não consigo falar, Zur-En-Har, e o Batmirim aparece do lado dele, é maravilhoso. Isso é a cena dos gárgulas, eu adoro a cena deles conversando. Essa cena é foda. Obrigado por uma alternativa que eu tinha pensado. Você precisa aprender a não ser educado e já passar na frente de todo mundo. Educação não constrói nada, cara. Tem que acabar a educação. Talvez em 2019 acabe. André, sua parte preferida. Cara, eu gosto muito de toda a transformação do Batman, tipo, ficando louco, assim, em si. Sem ser, tipo, pegar essas cenas, tipo, chaves. Tipo, toda a construção que ele vai ficando louco, eu gosto pra cacete. E o diálogo dele com o velho Jackson eu acho muito bom. Eu acho muito Abrindo legal. um parênteses, o Batman ficando louco e não parar na rua lembra muito a queda de Murdoch. É verdade. De certa forma, lembro. Ele é acabado, né? O cara que era um herói é acabado. Né? Cara, então já que vocês roubaram todas as que eu ia falar, eu vou falar uma que eu acho bem foda, que é o jeito que ele começa a saga, que é aquele maluco chegando o Corcunda chegando na mansão lá do Dr. Hurt e fala assim, eu acabei de matar um cara, mas se você é tão fodão quanto você fala, eu acho que isso não vai incomodar. E aí o Dr. Hurt fala, não incomoda não, já resolvi tudo, fala detalhadamente como que resolveu. Pô, a vida humana pra eles não importa, entra aí que você tá atrasado, tá ligado?
É bem foda que dá uma apresentada assim na frieza do vilão e no poder que ele tem, já de um jeito bem impactante. Então acho que é isso. Acho que a gente pode passar para os nossos jabás para encerrar mais este podcast. Agradecer aqui novamente o Fábio, que já está virando presença frequente no programa, né? Já está virando membro regular do podcast. Opa, tamo aí, sempre à disposição de vocês, hein? Então, abro aqui o espaço para você falar do seu canal, dos seus projetos. Para quem quer ouvir falar mais um pouquinho do Batman, aí, além do Mansão Wayne, tem o canal Caverna do Morcego, no youtube.com/Caverna do Morcego, onde faço lá vídeo de aquisição, vídeo de resenhas. Tô tentando fazer uma série sobre Gotham Central agora, estamos indo. E enfim, além disso, podem me procurar nas redes sociais, no Facebook Caverna do Morcego, no Twitter o BatCaveBR e no Instagram o Caverna do Morcego BR. Agradeço mais uma vez o convite aí, sempre muito bacana falar sobre Batman. Muito bom. Você falou que você está tentando fazer uma série de Gotham Central. Tem uns vídeos que você fez que é tipo antes de Gotham Central, que você fala da fase da Detective Comics, que inclusive o Roberto sempre comenta. Muito legal, cara. Essa fase é fantástica, bicho. Puta Sim, merda. Cara. E ela é pouco falada, né, cara? Leonardo Vicente, seu jabás. Bom, lá no Facebook e no Instagram como Fala Animal, com notícias, cosplay, tudo que dá pra colocar de coisa nerd. Grande frequência durante o dia. Os vídeos do Fala Animal, assim como os do Mansão Wayne, estão lá no canal Hora Suave aí do Roberto. E eu também estou todos os meses nas bancas escrevendo matérias para a revista Mundo de Super-Heróis. Maravilha. Já que você falou do Hora Suave, Roberto II, seus jabás. E pra vocês que gostaram de me ouvir falando besteira aqui, eu falei pouco desse programa, porque realmente não entendi porra nenhuma quando eu tava lendo. Eu li com sono, gente, desculpa. Mas eu também estou lá no youtube.com/Hora Suave, onde a gente fala de quadrinho, fala de série, de cinema, cara. Então, se você quiser escutar besteira, você vai lá. Se você quiser um conteúdo de verdade, tem aqui o Mansão Wayne, tem a Caverna do Morcego, que são profissionais de garbo e elegância. Eu tô lá, eu não sei nem o que eu tô fazendo lá, eu tô pra me divertir, gente. É pra isso que eu tô. Muito bom. E André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast, sempre com muitos posts tratando sobre o Batman, seu universo e coisas aleatórias sobre ele, como fotos de séries relacionadas ao Homem-Morcego, é claro, coisas toscas, coisas legais e muito mais. Sem falar as nossas coisinhas que preparamos, tipo um embate da vida, umas palavras ali cruzadas, como é o seu nome em Batmaníaco, coisas desse tipo. Tem também... Essas palhaçadas de Facebook. Essas palhaçadinhas aí que todo mundo adora. Também tem o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Pode escrever pra gente que a gente tá sempre respondendo. E se você é um amante das fotos, tem também o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. Pode escrever lá pra gente, pode curtir todas as nossas fotos, que todas são bem legais. E por último tem o nosso site, não é não, Carlos? É isso aí, mansãowayne.com.br, lá é o quartel-general da Mansão Wayne, lá que você encontra todos os podcasts, todos os textos, os vídeos que a gente faz em parceria ali com o Hora Suave, entrevistas e muito mais conteúdo. Então vale a pena entrar lá no mansãowayne.com.br e dar uma fuçada em todas as sessões, que tem bastante coisa legal, com certeza tem alguma coisa que você vai gostar. Então, queria agradecer a audiência novamente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa lembrança de 10 anos de Batman Descansa em Paz. A missa de 10 anos. Né? E até o próximo programa, galera. Falou! Falou!